Cíntia. Deixa eu baixar minha câmera aqui. Oi, Que eu quase não estava aparecendo aqui. Olá, boa noite, Cíntia. Tudo boa bem? noite. E aí, tudo bem? Tudo Tudo bom? bem. Olha, eu tô animadaça hoje para esse papo. Vai ser muito legal. É, Tô não bem é? animada. Gente, olha, para quem não, eu vou me apresentar rapidinho, e aí a Cíntia na sequência vai se apresentar também, porque tem gente nova chegando aqui, né? Então a gente precisa dizer quem é a gente na fila do pão para vocês se situarem aí, tá? E poderem ir acompanhando aí a live, tá bom? Eu sou a Dayana, mais conhecida como Day, tá bom? Também sou psicanalista clínica como a Cíntia, e a Cíntia e outras colegas assim de profissão foram pessoas assim que foram presentes esse ano de 2023, principalmente para mim pessoalmente, né? Que são pessoas que têm a agregar muito em nossas vidas. A gente que trabalha com pessoas, né, com a questão da saúde mental e tudo mais, a gente precisa sempre estar estudando, se aprimorando, conhecendo. E quando a gente conhece pessoas que acrescentam esse conhecimento, é muito maravilhoso, né? Então, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Cíntia, por favor, se apresente, nós queremos te conhecer. Oi, Dayana. Tudo bem, gente? Boa noite, quem está chegando por aí. E é isso, a gente vai falar de narcisismo. Eu sou psicanalista também, como a Dayana. A gente tem caminhado junto, né, Dayana? Tem sido ótimo. Verdade. Tem mais gente. Tem gente faltando, né? Aí É, tem mais gente envolvida nisso tudo, né? São aham. presentes mesmo. E a gente vai falar do narcisismo hoje porque, como você falou no início, parece que narcisista tem que morrer, né? É Pois mais ou é, menos menina. assim, né? Ser Hoje em dia nas colocado redes numa sociais, fogueira. isso. A gente vê muito essa questão infelizmente, né, eu digo, nas redes sociais, como o assunto se popularizou muito, né, infelizmente, muitas vezes o assunto vem pela metade, vem em recortes, né, e aí as pessoas acabam criando as suas opiniões com base nesses cortes. E aí tem muita informação ainda faltando disso aí, e a gente precisa trazer isso à tona para a gente não demonizar, né, também toda pessoa que tem É, traço narcisista ou que é narcisista. E é basicamente o que a gente vai falar hoje, não é, Cíntia? exatamente. Vamos começar por onde, hein, dona Dayana? Olha, Cíntia, eu quero saber essa questão aí do narcisismo dos traços. Por quê? Porque qual é a diferença de quem tem traço, né, narcisista, ou de quem realmente é narcisista? O que tem a ver essa história de traço? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui antes. Depois vocês dizem para nós se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo a gente direitinho, tá? Se tá tudo ok, se não tá dando eco para vocês, dá uma sinalizada para nós, por favor, tá? Para o áudio ficar bom para vocês. Para mim aqui tá ok, mas a gente não sabe para vocês que estão assistindo. Então, qualquer coisa, dá um feedback aí legal pra gente, tá? Cíntia, essa questão do traço é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente está familiarizado com a questão, né, com o assunto, mas tem gente que não está. Então, tipo assim, todo mundo joga narcisista no mesmo saco, no mesmo bolo, né? Tá todo mundo ali no mesmo saco, no mesmo bolo, ok. Mas explica pra gente, o que é essa questão de traço? A pessoa é narcisista ou a pessoa é meio narcisista, pouco ou muito narcisista? Como é que é essa questão de traço e de narcisismo? São muitos traços, né, Dayana? São tantos Uhum. traços, são tantos formatos de traço que eu sempre estou dizendo que dar diagnóstico não é coisa fácil, não. Né? Assim, essa coisa da internet hoje, que tem feito dado da maneira que você colocou, recortada, e as pessoas meio que fazem uma colcha de retalhos e trazem um diagnóstico para a sua vida. Eu costumo falar muito assim, algumas pessoas estavam melhores antes do diagnóstico. Por quê? Porque ela fica escrava de uma coisa que ela não coloca em prática, né? E fica aquela autocobrança, sofre até muito mais do que antes de saber o que tinha, se é que tinha, né? Então, Uhum. a gente tem traços positivos, né? Se a gente não tiver um traço, todos nós somos um pouco narcisistas. Se a gente não for narcisista, a gente não ia estar nem de batom aqui agora. Verdade. Né? Assim, eu tô vendo que você está bem bonita agora, está toda embelezada e acredito que seja um traço narcísico, né, que está bem nivelado em você, né? Então a gente vai encontrar traços positivos de suma importância para a autoestima. Uma pessoa que está com traço
narcísico de forma negativa, né, vamos dizer assim, abaixo de 0, é aquela pessoa que está com a baixa autoestima, que está tendo dificuldade de aceitar ajuda, que acha que não merece, que não precisa, não aceita nada que venha de ninguém, mas não, a gente não está falando de arrogância, a gente está falando do pobre coitado, né? Aquela coisa bem, né, bem abaixo mesmo do nível saudável. Sim, sim. Né? Então a gente precisa... É interessante você falar isso, eu queria te fazer uma pergunta. Então você está querendo dizer para nós o seguinte, que essa questão do traço narcísico todos nós temos, certo? Sendo que tem dois lados, existe o lado bom do traço e o lado ruim, é isso que você está querendo dizer para nós? Não, a gente vai subir a escala, a gente está abaixo de 0, vai subir um pouco, vamos nivelando, entendi. né? Assim, a gente tem um traço narcísico, que são aquelas pessoas resolvidas, que sabem o que querem, que acreditam nos seus sonhos, que têm um foco, um objetivo, se cercam de pessoas que vão fazer bem a ela, que vão colaborar, né, para que ela alcance esse objetivo, e não admite um ambiente tóxico. Uma pessoa que, muito provavelmente, aí trabalhou o autoconhecimento, está envolvida nessas questões. Continua sendo positivo, né? Continua sendo positivo, inclusive alvo de muita gente chegar nesse ponto. Só que elas não entendem que isso é traço narcísico, saudável, né? Entendi. Esse termômetro vai subindo, essa escala vai subindo. Aí a gente tem um intermediário aí acima desse nível, que seria um ponto aonde o narcisista começa a gerar dano, começa a trazer problemas para as pessoas, começa, né, a danificar o ambiente e tudo mais, mas ainda assim tem consciência, sente dor, reconhece e está sofrendo. Tá? A gente pode pincelar hoje sobre o transtorno em si, que está acima disso, né? O transtorno de personalidade por completo, aonde gera dano mesmo, é muito chamado de irreversível, é onde as pessoas não reconhecem que tem o transtorno, não acreditam que são, não vão buscar ajuda por esse motivo, isso não vai acontecer, e a gente vai chegar no sociopata também, né? Então, assim, esses dois, a gente parece que isso ficou muito comum, dizer que alguém é narcisista. E isso é muito sério, porque um narcisista de verdade transtornado não está em qualquer lugar. Não é isso. Isso, era isso até que eu ia comentar, porque acontece, você falou aí do traço positivo, né, do narcisismo, que é esse ímpeto de se cuidar, né, de se colocar para frente, de se mover, de buscar coisas boas para si mesmo, de ter foco, de ter perspectiva, né, de ter uma visão do futuro, a questão até do próprio autocuidado, né? As pessoas acham que isso é só autoestima, né? Muita gente fala assim, isso é só uma autoestima, a pessoa tem uma boa autoestima. Na verdade, o traço narcísico da pessoa está ali equilibradinho, bonitinho, né? E a pessoa está vivendo bem, não está prejudicando ninguém, né? É bom que se fale isso, porque falou em narcisismo, já fala que está prejudicando alguém, não é isso, calma, né? Muita calma nessa hora aí, né? Agora, tem um outro lado, que é isso que você comentou agora, que é já o lado que vai para o transtorno em si. Uma pergunta que eu queria te fazer é a seguinte... Caminhando, né? Estamos caminhando. Está indo para o transtorno, exato. Isso que eu queria saber, né, Cíntia? Qual é o ponto que aparece que a pessoa começa a realmente levar esse traço para o dano, para o lado ruim? Ó, eu acho que a gente pode começar falando primeiro do que acontece na infância, né, de uma criança rejeitada, esquecida, tratada de forma invisível, com as suas emoções esmagadas, com, enfim, um ambiente traumático para essa criança. Essa criança, depois de todo esse trauma, a gente vai ter esse efeito pós-traumático, a gente começa a ver aí essa transição para o narcisismo, ela levanta ali uma personalidade que possa suportar aquilo tudo, né? E ela vem sendo alimentada ao longo da vida, vai descendo. Eu costumo dizer que existe um eco dentro do
do narcisista, né? Uma voz que fica ecoando frases como você merece, a família te deve, o mundo deve a você, você merece mais do que isso. Forma inconsciente, claro, né? Sim. Mas na grande maioria das vezes a gente percebe que são pessoas que relatam um merecimento. Ela não diz desse jeito. Eu acho mesmo que o mundo me deve. Não. São nas histórias que a gente começa a perceber que ela sempre se coloca numa situação, né? Estou falando ela, mas é ela e ele, se colocam em situações de merecimento, né? Entendi. Entendeu? Então, a gente vem desenvolvendo esse traço. Ele vai passar por todas essas etapas, né? Assim, uma pessoa pode ser saudável e o traço narcisista está de forma saudável, e a gente vai colocar uma pessoa que vem desse quadro de dor. Não é mais o caso de quem está se maquiando, focado nos projetos. O traço narcísico está implantado à base de um trauma, de uma dor. Ele vem desejando merecimento. Então, a gente vai encontrar também nas histórias, por isso que não é fácil montar esse quebra-cabeça, porque não é uma ou duas características que vão dizer que essa pessoa está dentro desse quadro, sabe? Um conjunto de frases, tem toda uma lógica, você tem que montar um quebra-cabeça enorme. Então, até para falar que tem esse traço que gera dano, já é uma coisa muito perigosa de sair fazendo por aí. Quanto mais o transtorno, né? Porque quando você chega no ponto do transtorno em si, aquela pessoa vai ser rejeitada pela sociedade imediatamente. Então, sair dando um diagnóstico de narcisismo assim, sabe? É muito sério. Então, assim, a pessoa que vai ter um traço aonde gera dano, vamos encontrar uma série, fiz até umas anotações aqui. Acho que as frases que eu me lembrei, assim, que são as mais usadas, um perfil de fala, sabe? São pessoas que imputam suas verdades, exaltam suas profissões, tudo que eles fazem é incrível, fazem associações, assim, quando eu falo de um amigo, ele não é qualquer amigo, quando eu falo aonde eu estudei, não é qualquer lugar, quando eu digo porque eles estão, parece que eles estão eternamente dentro de uma conta que nunca chega no saldo positivo. Eles estão sempre querendo corresponder a quem gerou o dano ou ao que gerou o dano a eles. Né? Eles estão sempre buscando essa aprovação. Uma aprovação parece que eterna, né? Não tem fim. Não estão, nem todos estão conscientes. Mesmo nesse traço, eles não sabem que tem o traço. E eles sofrem. E sofrem muito. Quando ele vê, já falou. Quando ele vê, já fez. Ele entra num treinamento e fala, isso eu não quero mais fazer. Eu não quero mais ser essa pessoa que fala isso. Mas até que ele realmente consiga não falar mais, ele vai errar muitas vezes, vai chorar muitas vezes. Mas é alguém que pode voltar. Né? É alguém... A solução para isso. Existe cura, né? Existe melhora para isso. Sim. A palavra cura é muito forte. É verdade. É interessante você falar isso, porque assim, a impressão que a gente tem, quando a gente falou aqui no início, na questão da internet, que as pessoas acabam diagnosticando, às vezes nem se autodiagnosticando, mas diagnosticando outras pessoas, né? Tem gente fazendo isso. Fulano é narcisista. Ih, Beltrano também é. Começa a diagnosticar os outros pelos recortes que eles veem, né, das informações na internet. E aí, tipo assim, fulano é narcisista, mas deve ser do nada, né? Do nada, né? Como se a pessoa do nada acordasse um belo dia e dissesse assim, olha, eu acho que vou desenvolver um traçozinho narcisista aí, né, pro mal, vou virar uma pessoa meio esquisita, e não é assim, né? Então foi interessante que você falou que isso é gerado a partir de um trauma que acontece com essa criança, né? E a partir desse trauma, essa criança começa a criar mecanismos, né, para que ela comece a resistir àquela dor, a dor da rejeição, né, a dor do abandono,
A criança, que você falou muito interessante, é que a criança invisível, né? A criança que não existe para os pais ou para a família dela, e a partir daí é que ela vai desenvolver isso. Então, gente, não é do nada, né? Não é que a pessoa acordou um belo dia e achou que era assim, ou também não é a questão genética, né? Muita gente pensa que é assim, a criança nasceu, não nasceu narcisista. Isso vem a partir de um trauma vivido por essa criança. Aí a forma como ela elabora esse trauma é que vai trazer aí todo esse histórico, né, que a gente percebe. Então conta pra gente, Cíntia, como é que é essa questão aí que você comentou conosco. Então, traumas que todos nós, né, todo mundo aqui está vulnerável a qualquer trauma, né? O problema é que a gente vive numa sociedade que é primeiro eu, depois você, né? Primeiro a minha dor, depois a sua. Eu quero primeiro resolver o que está acontecendo comigo. Então, às vezes, a gente vai pegar uma pessoa de mais idade até. Ah, você não pode imaginar a dor que eu estou sentindo. Mas e você? Pode imaginar a dor que essa pessoa sentiu com 5 anos de idade? O massacre emocional, né? Vamos tentar pensar numa criança. Algumas pessoas que são vítimas de narcisismo, elas têm filhos pequenos. Então, você está olhando para o seu filho hoje, você está achando que tudo isso não é justo com ele. Mas se você pegar o teu marido, ou seja, a esposa, e colocar na mesma idade do seu filho, vamos chegar na mesma conclusão, não é justo com ele também. Sim. Né? Então, assim, isso não acontece só no narcisismo, né? Todo mundo é meu transtorno primeiro. É como se fosse isso, né? Primeiro eu, só que todo mundo pode estar conectado com um tipo de transtorno, não existe perfeição, né? Eu gosto, meu transtorno preferido é o transtorno da perfeição, né? Transtorno do correto, do politicamente correto. Esse transtorno tinha que ser batizado, porque é transtorno também, né? Segundo Freud, todos somos neuróticos, né? Então. Graças a Deus eu sou neurótica, né? É verdade. Não era psicopata. Então, a criança recebeu um massacre. Uhum. Então, existe uma dor muito grande. Existe uma questão a ser cuidada, sabe? E por que desistir? E a gente não está passando a mão na cabeça de violência doméstica, a gente não está concordando com nada disso, tá? Uhum. Toda providência que tiver que ser tomada é para ser tomada sim. E a gente não está falando, a gente não está apoiando violência de jeito nenhum, tá? A gente sabe que um traço mesmo, não necessariamente um transtorno, pode ter violência doméstica, né? Pode ter alienação parental, pode ter um monte de coisa grave. Sim. E precisa ser resolvido sim, precisa sim. Né? Agora, a gente não pode tirar da frente do transtorno a característica humana, né? É uma pessoa com um transtorno, né? Então, assim, a gente vai ter pai, mãe, né? Então, eu descubro que o meu filho é narcisista. E aí, eu vou jogar ele fora? Né? A ideia é mais ou menos, né? Essa coisa toda com a maternidade. O meu filho eu jamais vou jogar fora. Mas o meu marido eu posso jogar fora. Porque, né? Eu consigo. Então, você vê que entra numa escala até de prioridades. Até para resolver o problema, de verdade, entra numa escala particular de prioridades. Sim. Claro que não é fácil. Assim como não é fácil conviver com dependência química, assim como não é fácil, né? Conviver com uma pessoa esquizofrênica. Ninguém está dizendo que é fácil. Uhum. Mas descartar com a facilidade que está sendo descartado também não é o ideal. Também não é, verdade. O ideal. É verdade. Isso que você está falando é interessante. Porque eu penso no seguinte, parece que o transtorno, hoje em dia, seja lá o transtorno que for que a pessoa tenha, a pessoa é um transtorno, né? Não tem um humano ali que teve um sofrimento e que desenvolveu um transtorno, ok? Não se vê nessa questão. Uma pessoa humana que teve uma situação traumática, que não soube elaborar, e aí teve essa questão toda, e aí tá lá com um transtorno. Então, parece que tem essa dificuldade de se separar o humano do transtorno, sabe? E aí se junta tudo, né? Por exemplo, outra coisa que as pessoas também fazem muito hoje em dia, que eu creio que também por causa desses recortes que se fazem, não se explicam direito isso para as pessoas, né? Confundir a pessoa que tem traço narcísico ou até o transtorno narcisista com o psicopata.
E não tem nada a ver, né? São duas coisas totalmente diferentes, mas está se misturando tudo também. E no fim das contas, a humanidade da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista ou o traço do transtorno, a pessoa acaba sendo jogada para escanteio, que foi o que você falou. Né? A pessoa não, é um ser humano horrível, não merece cuidado. E quando a gente olha esse histórico que a Cíntia falou aqui, gente, a gente percebe que isso tem uma raiz, isso não veio do nada. Né? A pessoa também sofre. É importante dizer, falar, não estamos querendo minimizar a questão do transtorno narcisista, né? Mas é interessante a gente entender que tem um ser humano ali que sofreu um trauma. E era uma criança indefesa, né? Que não pediu para nascer na família que nasceu, não pediu para passar pelos traumas que passou. E aí, vai desenvolver um transtorno, ou esse ou outros, né? E o ser humano, onde fica nessa história, né, Cíntia? Isso. E a gente vai reconhecer algumas pessoas que sofrem, elas não estão conscientes do que elas têm, tá? Mesmo sendo traço, né, de nível alto, mas ainda é o traço. Parece que é transtorno, mas ainda é o traço. Então, a gente vai reconhecer, montando o quebra-cabeça, como a gente disse. Eu vou fazer falar de umas frases, de um comportamento ou outro, para ver se talvez ajude, né? Ótimo, alguém ótimo, que possa estar passando por isso, né? Então, assim, quem tem traço narcísico, então, ele é capaz de estragar um jantar maravilhoso, porque toda vez que ele senta na mesa, ele tem um olho crítico para a comida que está na mesa. Então, pode estar lindo, mas para ele está quase perfeito. Nunca está perfeito. Então, ele fala assim, ai, tá ótimo, tá quentinho, podia estar só um pouquinho mais macio, né? Gente, vocês estão gostando? Ai, ficou linda essa decoração dessa mesa, né? Mas não achei que foi o prato ideal. Ele tem sempre uma coisa para falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar? Sim, todo mundo. Não tem nada a ver com narcisismo. Qual é o problema? É que ele sempre está envolvido nessa questão. As coisas são repetidas. Ele não consegue interagir com as pessoas e não fazer uma crítica. Ele não consegue falar de si como alguém comum. Então, quando ele fala dele, ele se exalta e ele nem percebe. Ele usa características diversas, desde onde ele estudou, a que tipo de formação que ele tem. Quando vai falar de um amigo, não é qualquer amigo, né? É o amigo fulano de tal, que todo mundo tem uma referência. E aí a gente entende o quê? Por que todo mundo tem uma referência? Porque se todas essas pessoas estão com ele é incrível, né? Então, se eu caminho entre príncipes e reis, quem eu sou? Um príncipe. É verdade. Né? E ele faz isso como se ninguém percebesse. Tudo que acontece na vida dele é incrível, é inédito. Nunca, olha, você precisa ver. Eu fiquei sabendo que isso nem nunca aconteceu, mas isso me alcançou. Essa oportunidade, nossa, você não tem ideia de quantas pessoas tentaram passar nessa prova. Aí você fala assim, mas você passou? Passei, não é isso que eu estou querendo te falar? Que eu passei na prova. Então, gente, eu vou falar isso 1000 vezes, não é sobre isso só. É tudo isso. Eu escutei tudo que a Cíntia falou e não é. Não, mas tem mais uma outra leva de coisas. Isso aqui eu separei, né? Cada um vai se expressar de uma forma dentro desse padrão, né? Então a gente vai ter uma mulher que não tem uma graduação, ela vai se envaidecer o quê? Na comida que ela faz? Em como ela arruma a casa? Ninguém é tão dona de casa como ela, né? Tudo que ela faz é incrível. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui, ó. Tem
uma fala rapidinho aqui. Eu conheci uma pessoa, e também para menos, né, Cíntia, aquela questão, se sofre, sofre mais que todo mundo, se tem problema, o problema é o maior de que todo mundo. É o mais cansado, né? É o que mais trabalha. Exato, se tem uma doença, quase que não tem cura, é verdade. Se for dele. Eu conheci uma pessoa, né, nesse traço, um traço muito forte, e essa pessoa ela já tinha sido uma pessoa muito bem sucedida financeiramente no passado, né? E hoje não. Hoje não, ela, né, não tem mais aquela vida que ela tinha antes. E aí os netos dessa pessoa nasceu, né? Eu falei com a Valdilene, abrindo parênteses aqui, que eu ia roubar a begônia dela. Não vou roubar a begônia agora. Né? E aí a begônia fez o quê? Né? A begônia teve netos. E quando esses netos cresceram, o que a begônia fez? A begônia chegou para os netos e falou assim: você sabia que eu já fui muito rica? Muito rica. Eu podia comprar o que eu queria, fazer o que eu queria. Hoje eu não sou mais, mas eu vou ser de novo. Porque eu sou a pessoa que consegue ter muito dinheiro, né? E aí ela falou isso para os netos, e os netos chegaram para a mãe em casa, olha isso, e falaram assim: mãe, é verdade que a vovó Begônia foi muito rica? E aí a mãe virou e falou: não, filho, a vovó Begônia ganhava um bom salário, tinha uma vida estável, mas ela nunca foi rica. Não, mas ela disse que foi muito rica, e que ela, inclusive, vai ficar rica de novo, e vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo outro, vai me dar... E aí, quando a mãe da Begônia, a filha da Begônia, né, me contou sobre isso, eu falei assim: meu Deus do céu, é uma história tão fantástica. Sempre é incrível. Exato, muito fantástico. Fala aí. Eles têm inícios de frase que são assim: deixa eu te explicar. Olha, presta atenção aqui. Não, você não está entendendo. Não, você precisa entender. Eles não se dão conta que falam isso 20 vezes numa conversa. A cada explicação, presta atenção. Olha, presta atenção. É como se estivesse dando uma ordem no cérebro de quem está ouvindo. Você precisa parar tudo. O que está querendo dizer, né? Você precisa parar tudo, de pensar em tudo e prestar atenção no que eu estou falando. A gente nunca para de agregar, né? Essa semana eu recebi mais uma informação que eu não tinha pensado. A Analisando falou o seguinte: ele sempre queria ir em lugares, restaurantes silenciosos. Isso foi uma novidade, porque eu falei, mas por quê? Porque quando tinha música ao vivo, ninguém ouvia o que ele falava. Então ele queria o restaurante silencioso para ter a atenção toda para ele. Eu falei, meu Deus, como eu nunca pensei nessa. Né? Não tem fim, porque são muitas, né? São muitas. Eu acho bem... incomoda bastante essa. Deixa eu te explicar. Tudo bem, se tiver isolado, né? De repente você tem mesmo uma coisa para me explicar. Mas a cada virada de assunto, você está tentando me explicar, você está me chamando de burra. Você está me chamando, né? Você está dizendo que eu não tenho atenção. Né? Então, indiretamente, ele está sempre falando. Você vem toda arrumada, tá todo mundo arrumado ali, os amigos para sair. Ele tem sempre uma crítica para fazer da roupa de alguém. Olha, tem certeza que você vai com essa roupa? Você não vai sentir desde frio a mal vestido, tá muito curto, não tá combinando. Ele sempre tem uma coisa para falar da roupa das pessoas que amam ele até segunda ordem, né? Então ele fere essas pessoas o tempo todo. Na hora de sair, ele faz de propósito. Você vai com essa roupa? Tem certeza? Aí o marido, agora já não sei mais, né? Eu acho que eu vou trocar. E assim ele vai manipulando, né? As pessoas. Só que quando o narcisista faz isso com uma pessoa próxima, ali, um cônjuge, o que acontece? O cara troca a roupa 2, 3, 5. Quando ele cai em si, ele não se veste mais. Quem veste ele é você, né? Ele não vai mais ao restaurante que ele gosta. Ele só vai aonde você gosta porque ele não quer arrumar confusão com você. Então ele não come mais o que é prazeroso para ele.
ele não vai mais aonde tem música ao vivo, porque tem que ser silencioso para te agradar. Ele não deseja mais a casa arrumada de um formato, porque ela tem que estar arrumada do jeito que é bom para você, seja muito arrumada ou toda bagunçada, mas é como está bom para você, não é como está bom para todo mundo, não tem unidade ali, né, na família. Tudo vai girando em torno do Narciso, da Narcisa, né? Sim. E vai gerando dor, porque você começa a ter, às vezes, um parceiro que vai entrando em depressão, abrindo mão dos sonhos, né? Você começa a ter filhos, né, com reflexos de tudo isso. A vida é sobre você, a história é sobre você. Não é, eu não tenho vez aqui, ninguém me enxerga aqui. Ele não está sendo rejeitado diretamente, ele não está sendo nem enxergado, porque para ser rejeitado, primeiro tem que ser enxergado, tem que ser visto. Tem que ser visto, é verdade, tem que ser visto. Ninguém está nem enxergando ele ali. Então, começam a surgir os danos, né? E, às vezes, quem está com você não quer exatamente acabar o casamento e nem quer te deixar ir embora, perder um amigo, mas você torna tudo mais difícil, né? Sim. Então começam coisas assim, olha, você precisa pensar no seu jeito de falar, porque o seu jeito de falar é muito agressivo, sabe, acusador, não teria como. E aí a pessoa, o narcisista sai dali pensando, quando ainda está tudo bem, é traço, está gerando dor, mas ele sai dali pensando, cara, eu preciso mudar isso, porque daqui a pouco eu estou sozinho. Eu tinha milhares de amigos, agora eu só estou com 5. Sim. Eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, ou vou tentar resolver, vou praticar, né? Um novo comportamento. Sim. Olha, você dá opinião onde você não é chamado o tempo inteiro. Você não foi eleito. Ninguém te perguntou. Então ele tem sempre uma coisa para falar. Ele é a pessoa chata da conversa, sabe? Se o assunto for saúde, ele é o mestre da dieta. Se o assunto for o tribunal, ele é quase o juiz. Se o assunto for... Ele é o insuportável, sabe? E acaba se tornando a persona non grata, né? As pessoas começam a se afastar de fora, né? Começam a se afastar. Sim. E quem é de dentro de casa, quem faz parte da família, bem na família mesmo, né? Não digo familiares, mas cônjuge, filhos, começam a sofrer essas consequências desse narciso, dessa narcisa, né? E aí é curioso, porque assim, quando a pessoa tem traço, a pessoa ainda percebe que ela precisa mudar alguma coisa, ok. E eu já lidei com uma pessoa narcisista mesmo, não era traço, né? A pessoa, é curioso isso, até gostaria que você falasse sobre isso. A pessoa chega a ser infantil. Você tenta, mesmo que você tente falar alguma coisa com relação àquela atitude, àquela postura, ela não percebe, não se percebe daquela forma, de jeito nenhum. Ou, como as pessoas dizem, né, não dá o braço a torcer, né? E também cai naquela questão de que se ela não tiver os desejos satisfeitos, ela chega a ser infantil nas atitudes. Porque é aquela criança, né? É a criança dela batendo o pezinho, né? Isso aí. Literalmente uma criança grande batendo o pé. Foi o que eu vi uma vez de uma pessoa assim. Sim. Eu vejo o narcisismo, eu não vou falar muito sobre isso que eu quero falar aqui agora, porque eu ainda estou estudando todas essas possibilidades, mas como existem outros transtornos para mim, estou escrevendo uma tese que outros transtornos, eles saem todos dessa lista que eu criei do próprio narcisismo, sendo manifestado de forma diferenciada, né? Então eu bato o pezinho porque o mundo me deve, tem que ser do meu jeito, tem que ser bom para mim. Existem outros, a gente tem aí um outro transtorno que é o seguinte: enquanto está tudo bem para mim, está tudo certo, aqui dá para sustentar.
Mas se a montanha-russa descer, eu bato o pezinho porque não está sendo do meu jeito. Porque você não me ama o suficiente. Eu me corto porque você não corresponde no amor que eu acho que você deve me dar. É narcisismo ou não é? É. Pois é. É. Eu tenho um transtorno opositor porque as regras que você coloca, que a casa, que o país, sabe, vão de encontro com o meu merecimento. É narcisismo ou não é? É. Pois é. Verdade. A gente, daqui a pouquinho, falta pouquinho, a gente vai tirar todos esses títulos e vai chamar tudo de narcisismo. Vai chamar narcisismo alguma coisa, né? Narcisismo alguma coisa, narcisismo alguma coisa. É, vai acabar virando. Verdade. Manifestada de tal forma, manifestada de tal forma, manifestada de outra forma. Mas a gente encontra o narcisismo em muitos transtornos. Sim. Eu encontro em todos os transtornos de personalidade. Eu encontro o narcisismo em todos. Por quê? Qual é a lógica? Se o ser humano estruturalmente tem o traço narcísico, né? Todos nós. E por que não todos os transtornos de personalidade, de alguma forma, estão desnivelando esse traço? Sabe? Para mim, tudo é narcisismo. Tudo é narcisismo. Tá? Manifestado de formas diversas. Se você cuidar meio que nesse caminho, acredito que os resultados, eu acredito nesses resultados como os melhores resultados, sabe? Levar essa pessoa, eu tenho uma média aí de uns 4 transtornos de cara que eu levo do mesmo jeito e chego no mesmo lugar. Então, para mim, tem confirmado cada vez mais que tudo é narcisismo. Então, você chega num lugar e prova para aquela pessoa o quê? Não é do seu jeito, amor. Ninguém te deve nada. Quando você espelha essa realidade, né? Porque é ela que tem que chegar lá, é ele que tem que chegar. Sim. Não é da sua forma. Você não é a melhor no que você faz. Você não é o cara. Você não é o cara mais lindo, nem o cara que tem todo o poder. Você não é o juiz mais poderoso, você não é o promotor que vai colocar todo mundo na cadeia. Não é assim. Quando você espelha, tudo isso é narcisismo para mim. Sabe? Interessante, muito interessante. Tem uma pergunta aqui, foi até da Sara. Oi, Sara. Ela até falou mais cedo, como se fosse uma disputa, a gente estava falando lá no início, eu nem consegui falar. Com a pessoa que o tratou mal na infância, como se fosse uma competição com a pessoa que tratou essa pessoa mal lá na infância. Isso mesmo. Tem alguém que mandou um beijo pra você. Não, tem alguém que mandou um beijo pra você. A Mônica Paulos, amiga linda, saudades. Minha amiga Mônica. Oi, Mônica. Amo, Mônica. Gente, se alguém tiver pergunta, alguma coisinha, tá? Quiser comentar algo, pode colocar aqui, que daqui a pouquinho eu vou ler. A gente vai, nem sei que horas são, né? Deixa eu ver aqui. Estamos já quase chegando no nosso limite de horário, né? Mas eu queria comentar sobre essa questão do sofrimento da pessoa narcisista, né? Ou com traço narcísico. Esse sofrimento, ele é consciente? É um sofrimento, vamos dizer assim, que a pessoa ela tem plena consciência de sofrimento e ela evita? Ou é um sofrimento realmente vivido por ela? Ela vamos dizer assim, falando a grosso modo, ela curte esse sofrimento e depois ela afasta para poder viver uma vida lá fora. Ou é um sofrimento que ela nem deixa vir à tona porque é tão ruim que ela prefere nem fingir que ele não existe. Como é esse sofrimento do narcisista? Olha, se for traço, tá? Porque se for transtorno, não tem consciência de nada, tá? Ele tá ótimo, tá? Se for traço, e um traço bem avançado, bem, né?
bem forte, sofre e sofre muito e procura muitas vezes ajuda, alegando o sofrimento. Sim. Ele não sabe que tem o traço forte do narcisismo. Uhum. Ele alega que está exausto, cansado demais, cansado de perder amigos, de estar sempre metido em confusões sobre o que fala. A fala dele é muito... A fala de quem tem esse traço coloca ele em mais lençóis toda hora. Então ele não fala, né, por essa ótica. Ele diz o quê? Eu estou sempre metido em confusões desagradáveis. Né? Eu tenho muita... Normalmente essa pessoa está tendo muita dificuldade social, né? Só que tudo tem que ser analisado. O que é uma dificuldade social? Tem gente que pensa o quê? Não, eu não tenho não, porque eu saio e dá tudo certo. É como ela vê o tudo certo. O que é tudo certo? Né? Algumas pessoas saem, têm as suas indigestões ali, mas elas nem consideram que aquilo é uma indigestão. Então a noite foi um sucesso. A viagem foi incrível. Não foi não. Não foi não. Sabe? Então, assim, eu tenho, por exemplo, relatos de uma pessoa, 2 pessoas fizeram uma viagem, para uma pessoa foi incrível, para outra foi insuportável. Agora, eu tive contato com as 2 pessoas. Quem achou incrível, tá até hoje achando que foi incrível. Quem se arrependeu de viajar, tá indignado que teve que pagar. Arrependido até hoje. Entendeu? Então, assim, sofre e chega no consultório exausto. E aí, quando a gente começa, a gente vai caminhando, né, com ele no campo familiar, né, na sua vida social, no seu trabalho, sabe? Mas a gente tem que considerar que o narciso, ele não vai admitir rápido. Você vai ter que pegar ele nas curvas das conversas. Ele não vai admitir que ele é o causador da indigestão da saída dele. Ele vai falar o quê? Ele diminui a ação dele, o feito dele é diminuído por ele, e o efeito, é culpa de alguém aí, você que não compreendeu o que eu falei. O que eu falei, qualquer um podia falar. O que eu falei aqui foi uma coisa muito normal. Agora, eu não tenho culpa se você está afetada, cansada, se você, sabe, está com a cabeça quente e está querendo arrumar confusão. Olha, o que eu fiz foi muito normal. Foi super tranquilo. Agora, se você está mal amada, se você está cansada aí, entendeu? E quer arrumar confusão, olha, eu não vim para arrumar confusão, não. Já está arrumando, né? Eu vim para me divertir. Já está arrumando, só que não acha que está, né? Verdade. Então ele vai aparecer lá, no caso, vamos supor, para chegar ao ponto de pedir ajuda, ele vai pedir ajuda por N coisas, menos porque ele reconheceu que ele tá fazendo coisas e tá, não. As pessoas estão se afastando de mim, as pessoas não me ajudam mais, as pessoas não me querem mais por perto, porque eu não sei o que as pessoas, eu tô sofrendo por causa disso. Então, geralmente vai procurar porque as pessoas não entendem, né, essa figura brilhante, né? Não entendeu. É isso. É um príncipe assim perdido, né? Incompreendido. Logo eu, um príncipe, tá tudo dando errado para mim. Então, ele chega exausto, como se os planos dele estivessem dando errado, né? É meio isso. Tá dando errado para mim. Aí ele pergunta pro terapeuta, onde está o problema? A gente acha rapidinho, né? Mas a gente não pode revelar. Até a questão não adianta nada. De comendo pelas beiradas até chegar lá naquele pontinho, né, que é lá na infância, né, onde aconteceu aquela situação traumática que começou a gerar essa questão, né? Primeiro a gente identifica o trauma na infância, Sim. Guarda na pasta, né? E vai comendo pelas beiradas, trabalhando as incoerências. Então, ele conta uma dificuldade que teve com um amigo hoje, amanhã ele conta outra,
no outro mês ele conta outra, né? Enquanto a gente tem um paciente, um analisando que está contando um problema em um ano, aquela pessoa conta situações, uma por mês, duas, a cada vez que sai e tal. E aí a gente começa, então me conta como foi essa discórdia, me conta como foi esse desentendimento. E de novo, me conta de novo, me conta de novo. É muito recorrente, até que a ficha caia. Muito recorrente. Até que a ficha caia para ele, tomando banho em casa, sozinho. Porque é como Valdilene também fala muito isso, eu amo. A análise começa depois que termina a sessão. E vai chorar no banho. E vai chorar no banho. Entendeu? E até a próxima semana que vem. Exato. Então ele vai ter recorrência de atrito, sabe? Recorrência de relacionamentos afetivos que dão errado. Sim. Normalmente muito parecido, o formato de dar errado é muito parecido, né? Assim, e aí você vai, é isso, né? A gente São vai coisas dando pistas. Coisas que vão se repetindo. A própria pessoa que tem um traço narcísico ou que é narcisista não percebe, né? Que ela está fazendo aquilo de forma recorrente, até que uma hora a ficha dela vai cair e normalmente cai quando ela está sozinha, né? E fora do setting analítico, né? Fora. Então, é que a gente espera que a ficha caia, né? E ela volte na próxima sessão, ou ele dizendo, eu acho que eu entendi por que eu tenho dificuldade com os meus amigos. É como eu me comporto, é como eu falo, é como eu tenho percebido. O autoconhecimento começa a trazer, isso é inevitável. E aí ele começa a perceber que toda vez que ele fala tal coisa, gera um desconforto. A gente já contribuiu também, né? Sinalizando. Eu gostaria muito de mudar o meu jeito de falar. Eu queria que você me ajudasse. Aí a gente entra, né, com a ação, né? Não dizendo como ele vai fazer, que não é nosso papel, mas a gente começa a caminhar, pegar na mão, né? E caminhar nessa direção. Sim. E depois ele volta para mudar uma outra coisa e assim a gente vai ajustando tudo. É interessante falar também, gente, que essa questão que a gente está falando de quando ele vai procurar ajuda, é ele que se dispõe a procurar ajuda, tá? Não adianta a família, as pessoas que rodeiam ficar, fulano, vai procurar o terapeuta. Fulano, você precisa procurar terapia. Gente, isso não dá certo nem com quem não tem traço narcisista. Tá? Às vezes a gente pensa, você. E hoje virou um insulto, né? E você é muito chato, vai procurar terapia. Virou um insulto hoje, né? Isso é um insulto. Mas, tipo assim, uma pessoa que tem um traço narcísico, não adianta você falar pra pessoa. Não adianta. Fulano, vai lá falar com o terapeuta, vai procurar psicanalista, fulano, Cíntia Moura, que ela vai te. Não adianta, gente. A pessoa a fichinha tem que cair na cabecinha dela e ela tem que ter um clique e ela diz assim, não, cara, eu preciso procurar ajuda. Agora você vê, se uma pessoa com traço narcísico, ela precisa ter essa virada de chave, todos nós, gente, para qualquer traço que você tenha de qualquer tipo de transtorno, não vai adiantar ninguém dizer para você que você tem que fazer, você precisa virar a chave, né, Cíntia? Sim. No mínimo cansar, né? Deixa ele cansar. Vai. Isso aí. Para os profissionais, tenha paciência e deixa ele cansar. E, assim, na vida pessoal, né, não tem como você mandar uma pessoa fazer análise, deixa cansar também. Deixa ele cansar. Quando ele reclamar de cansaço, aí você pode sugerir, eu acho que se você fizesse análise, você poderia ter um alívio. Não tem como dizer, vai lá que você é narcisista, não. Se você fizesse análise, talvez você tivesse um grande alívio, por conta do autoconhecimento, né? Por conta de buscar se conhecer. E vai dar alívio mesmo. É porque só percebe quando os danos começam a ser muito aparentes, né? Quando os danos quando a pessoa começa a perceber que realmente está sendo muito danoso, está prejudicando a vida dela, aí sim, né? Fora isso, então essa questão do cansaço que a gente já falou, uma hora o dano é tanto, não, gente, eu tô cansada, é sempre a mesma coisa, eu tô tendo problema nessa área, né? Tem alguma coisa que não tá dando certo, eu vou precisar procurar ajuda. Aí sim, aí a coisa vai funcionar.
Sim, isso mesmo. É triste porque às vezes a gente está caminhando do lado de pessoas que estão sofrendo, já estão sim, cansadas. sim. Você vê aquela pessoa fazendo as mesmas escolhas, as mesmas burrice, seguindo as mesmas referências que alimentam, né, Sim. o transtorno, o traço. Você vê o mesmo ciclo de amigos que estão contribuindo para aquilo. Assim, o circo está lá e aquela pessoa está cansada e relata, né? Não sei o que tem na minha vida, cara. Eu estou exausta. Eu não tô aguentando. Eu tenho 40, parece que minha alma está com 70. Pois é verdade. E O que assim, a gente fala, né? quem vive perto sofre muito, né? Era isso que eu ia falar, porque quem vive perto, quem ama a pessoa, sofre muito de ver que a pessoa não enxerga, né? Não abre o olho. Sim. E quem tem o traço. Agora, quem tem um transtorno definitivamente, é método da terapeuta que a gente conhece, que é pedra cinza, saber tratar sua identidade, sua autoestima, para que você possa ser feliz, sem que aquilo influencie mais você, porque nem todo mundo a gente vai poder jogar fora, né? A gente tem pai, mãe, o pai do teu filho, enfim, não vamos poder jogar fora e a gente vai ter que saber lidar. E é autoconhecimento e identidade. Senão ele te engole. Né? Isso é interessante você falar, porque existe essa diferença, né, gente? A pessoa que tem o traço, você ainda consegue convivendo ali, você ainda consegue. Agora, quem tem o transtorno mesmo narcisista, aí não dá, não. Tá? Quem tem o traço, você ainda consegue, mas quem tem mesmo o transtorno, aí é complicado. Mas eu vou te falar uma coisa, até quem tem o transtorno, tá? A gente não tá botando ele sociopata ainda, tá? Até quem tem o transtorno, eu discordo de jogar fora. Eu acho que merece vamos recalcular a rota. Mas jogar fora não, sabe? Entendo. Ninguém joga borderline fora, sabe? Causa muito dano. Causa muito dano. Ninguém joga esquizofrênico fora, sabe? Causa dano. Verdade. Também é muito grande, é gravíssimo. Gravíssimo. Sim. Tem violência, tem tudo. Tem violência em todos esses transtornos também, sabe? Sim. Destrói a vida emocional de quem está em volta. Sim. Não estamos falando de sociopata, não estamos falando de violência doméstica. Gente, não tem a ver com transtorno de violência doméstica, não, tá? Pode não ter transtorno nenhum, tem violência doméstica, acabou. Estou falando que apenas o comportamento do edifício. Gente, por que não trata a sua identidade? Por que não se cuida? Por que não se levanta? Por que não se refaz? Sabe? E aí? Sabe? Como é que... vai ter que achar um caminho, porque você vai tirar o pai da tua filha, sabe? Às vezes não está acontecendo exatamente uma coisa ali ainda. Por que você não pode, então, caminhar de perto, monitorar, para que ele não gere dano à criança? É muito delicado. As pessoas estão jogando fora de qualquer jeito. Sim, sim. Tem alguém aí, tem um ou outro que a gente vai ter que riscar. Tem gente que vai ter que riscar do mapa mesmo. Mas, assim, o que está acontecendo hoje, que eu acredito muito que é a internet de forma negativa, são as pessoas descartando os transtornados. Sim, é verdade. Não podemos. Não podemos. Então, eu risco do mapa minha mãe, porque ela é narcisista, nunca mais eu almoço domingo na casa dela. Nunca mais. Mas aí ficou muito fácil. Vamos ficar bem, vamos fazer análise, vamos fortalecer essa identidade, vamos sentar lá para almoçar e nada vai te afetar. Exatamente. Exato. Exatamente. Sabe? A questão acho que a questão, Cíntia, de você falou jogar fora, né? E hoje em dia tudo se joga fora, né? Qualquer coisa se joga fora. O problema é que estão fazendo isso com as pessoas também. Né? Tipo assim, você pegar um tênis que tá um furinho de nada e cismar de jogar fora é uma coisa. O prejuízo vai ser teu, que vai ter que comprar um tênis novo, né? Mas uma pessoa, a gente está chegando nesse ponto. As pessoas estão descartando tudo, inclusive pessoas. Né? E tipo assim, pessoas que é de um círculo de ligação de sangue muito próximo. Pai, mãe, filho. Ok? Então,
assim, a gente tem. esse cuidado que eu acho que tem que se ter. Não é jogar fora assim. Não é desse jeito. Isso aí, a gente tem famílias que o traço, às vezes, não é nem o traço mais grave, é um traço até forte, né? Aí a esposa desiste, ou o marido desiste daquela. E aí fica aquelas crianças ali sem pai, sem mãe, porque desistiu. Por que desistiu? Aí a gente até tem que parar para pensar, né? Por que desistiu tão fácil? Porque a vida é sobre ela, ou sobre ele. Sim. E aí não ficou um pouco parecido com um narcisista? Muito. Ficou, né? Muita coisa. Muito parecido. E assim. E aí a minha filha pode ficar sem pai, porque eu não tolero o que esse homem faz com o meu emocional. Mas vai pegar aquela pessoa, ela está completamente desequilibrada. Mas não quer investir no equilíbrio. Exato. Ela quer continuar desequilibrada, ela quer desistir do pai da filha, vai deixar a filha sem pai e no final da história é tudo sobre ela. É verdade. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: a gente, você deve ter visto também que tá na internet rodando, já rodou muito essa frase. A gente tem que fazer terapia para lidar com gente que precisa de terapia, né? Aí eu tava olhando essa frase, eu pensei assim, não, gente, a gente tem que fazer terapia para lidar com gente que precisa de terapia, porque a gente também precisa de terapia. Porque o outro é neurótico, mas eu também sou. Então não é só para lidar com o outro que precisa de terapia, é para eu também lidar comigo mesmo, porque eu também preciso de terapia. Então, tipo assim, é sempre culpa do outro, né? Até numa frase dessa, você tá jogando a culpa da questão de você se cuidar, eu tô me cuidando por culpa do fulano, né? E a pessoa não se enxerga de que ela precisa fazer sim, independente de que tem rodeia ela, ok? Então, essa questão de sempre jogar a culpa, alguém tem que ser culpado na história. Então, eu faço terapia porque fulano é assim, porque ciclano é assim, né? E assim, não, gente, não dá para terceirizar, não dá para jogar culpa em ninguém. A gente faz terapia porque a gente precisa, e não é por causa dos outros, porque a gente realmente precisa. É isso. A realidade já é aqui, ó. Nós, terapeutas, fazemos terapia para ajudar as pessoas que precisam de terapia. Bem assim. Ai, gente, tá vendo, gente? Não é só essa questão. As pessoas colocam a gente, como diz a Val, né? Nesse lugar do suposto saber, né? E acha que a gente, nossa, fulano e ciclano é terapeuta, porque fulano e ciclano, nossa, não tem transtorno, não tem nada, né? Não tem neurose, nossa, é uma pessoa, é quase um semideus, né? Um iluminado. Gente, isso não existe, gente. A gente também precisa se cuidar para poder cuidar de pessoas. Afinal de contas, o médico não pode sangrar em cima dos doentes, né? Então, nenhum médico vai fazer uma cirurgia infectado, gripado, né, cortado, pingando sangue, nem o médico vai fazer cirurgia assim. Então a gente também se cuida. Humanizando, né? Você está humanizando o terapeuta, né, também, coitado, vamos humanizar o terapeuta. Poxa, porque, gente. Inclusive, quantos dos assuntos, das abordagens, das sessões, falam diretamente com a gente? É um comprimido que desce direto. Sim. Então, é uma via de mão dupla, né? A análise, para mim, é incrível. Quantas vezes, analisando, falaram coisas que é exatamente o que eu passo. E ele nem sonha. E aí, 10 sessões de análise não resolveram o que eu tive com ele naquela sessão. Que eu olhei e falei, é isso. E como eu demorei para entender. Nossa, tão maravilhoso, né? Fazer análise. Eu amo. É muito bom, porque a gente dá de cara com a nossa humanidade. Ninguém se enxerga. Quando você faz análise, você começa a enxergar que você não é um semideus, você não é uma fagulha da trindade, né? Você não é um ser em especial, você é só um ser humano. É só isso que a gente é, a gente só é humano, ok? Independente do diploma que você tem ou que você não tem, você continua sendo humano, né? E exatamente. Quando a gente consegue entender isso,
a gente entende até melhor o transtorno do outro e para de culpar o outro pelas mazelas que a gente sofre, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem que parar para pensar nessa questão de jogar fora, jogar transtornados fora, né? E também nessa questão de ser humano, de se enxergar como humano. Tá todo mundo dentro do mesmo barco, é todo mundo ser humano, né? Qualquer meteoro que cai nesse planeta, todo mundo vai morrer. Acabou, pode ter muito ou pouco dinheiro, né? Então, olhar para a gente com essa questão da humanidade, independente do transtorno que a pessoa tenha, a pessoa é um ser humano. Enxergar isso primeiro, né? Eu vou finalizar o que eu estou falando aqui, dizendo, então, gente, tem gente que tem que ir embora? Tem gente que tem que ir embora. Mas tem muita gente que tem que ficar. Então vamos com calma, né? Vamos com calma que a gente não pode sair destruindo tudo, destruindo relacionamentos, né? Pais, mães, famílias inteiras, porque desconfiei que o fulano é narcisista. Porque não soube lidar com o comportamento dele ali naquela família. Mas e você? Você fez o quê para melhorar? O que você ofertou nessa situação? Nada? Né? Não foi fortalecer tua identidade? Não foi ver por que você está tendo essa dificuldade com esse comportamento? Por que você não está sabendo lidar? Isso já é motivo de análise. Sim. Né? Porque e aí então tem gente que vai embora? Tem. O caso ficou violento, o caso tem violência doméstica, né? Em algumas situações familiares o caso tem traição, né? Tem muita promiscuidade. Fica à vontade para mandar embora. Mas tem gente que tem que ficar, tá? Tem muita gente aí que está sendo mandada embora e tem que ficar. E isso é um assunto muito delicado. E eu vou te falar também uma coisa: diagnóstico não é um profissional, não. Tá? A gente está num tempo que diagnóstico custa dinheiro. É triste, mas é isso aí, tá? Sim. A gente está num tempo, numa sociedade corrompida. Diagnóstico é dinheiro, sabe por quê? Porque se eu te dou um diagnóstico e escravizo você nas minhas sessões, eu enriqueço as tuas custas. Então vamos tomar cuidado também com o diagnóstico, tá? Vamos se certificar que aquilo que você ouviu é aquilo mesmo, tá? Porque é um mercado muito perigoso. Eu acredito. Sim. Tá? E ultimamente, né, principalmente período pós-pandemia, tem sido um mercado muito lucrativo também. Sim. Eu medico você, eu te dou um diagnóstico, não te ensino a lidar com ele, eu deixo você se batendo dentro daquela gaiola, querendo prestar conta para a sociedade, mas não consegue. Aí você fica nervoso porque não consegue, eu te dou um ansiolítico, eu te dou um remédio para dormir, eu escravizo você no meu consultório e enriqueço as tuas custas. Então isso é muito sério e a gente sabe que isso está aí, tá, gente? Isso é real. Isso é real. Isso é perigoso. Verdade. Cíntia, muito obrigada, tá? Muito pertinente essa sua fala. Muito pertinente. Pensa nisso, tá, gente? Pensa com muito carinho, ok? Olhe para você, né? Eu sei que no momento de dor que a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é tentar achar quem é o motivo da nossa dor. Isso é muito comum, o ser humano faz isso mesmo, né? A gente quer achar quem é o dono da nossa dor, quem é o responsável pela nossa dor. Mas para um pouquinho e pensa, será que tem outra pessoa além de você que também, que realmente é responsável pela sua dor, pelo que você está passando? Para pensar, não custa nada. Pensa você com você mesmo, com seus botões, ok? E vá fazer sim análise. Faça análise porque vai fazer muito bem para você, independente com que tipo de pessoa você lida. Se você lida com uma pessoa com traço narcísico mais brando ou mais forte, ou até mesmo com um narcisista, primeiro põe a máscara em você. Vá se cuidar, ok? Cíntia, obrigada, muito, muito obrigada. Foi muito esclarecedor o que você falou. Você tem considerações finais? Pode falar, é a sua hora. Não. Tá tudo bem, já terminei, aquilo, eu finalizei mesmo.
Gente, é isso aí mesmo. Tomar cuidado, tá? Vamos tomar cuidado que... Isso é um cuidado que a gente tem que ter em todas as profissões, mas especificamente no campo da mente. Existe um controle que acontece. A mente é um campo... não vou saber usar a palavra agora, né? Mas, assim, algo que devia ser inviolável, né? Acessei a tua mente, acessei você por inteiro. Um lugar muito sensível que eu posso te controlar. A gente tem aí esse risco, né? Então vamos caminhar com cuidado, sem muita vontade de ter nome para o que tem. Vamos parar com esse negócio, tá? Não é tudo que tem nome, não, tá? Eu amo falar isso, em todas as lives eu falo, tem coisa que é falta de educação, tá, gente? Não é transtorno, verdade. não, falta de educação. Tem coisa que é só a humanidade gritando mesmo. É, isso aí. Você é chato. É isso. É isso. Cíntia, muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente, olha, quem não segue a Cíntia, vai lá seguir a Cíntia. Siga a Cíntia, porque a Cíntia tem coisa boa lá no Instagram dela também. Ela vai voltar aqui outras vezes, também. né? Ela tá intimada a voltar aqui, né? Cíntia não tem mais vontade própria, entendeu? Cíntia vai voltar. Você tá me manipulando? Então, olha, a gente vai voltar, se Deus quiser, mais pra frente, tá bom? Um beijo pra vocês que ficaram até agora, gente. Muito obrigada, tá? A live vai ficar salva aqui, depois eu vou jogar ela no YouTube também, pra quem quiser ver, né? E vou marcar você, tá, Cíntia? Depois pra você repostar lá na sua página, tá bom? Ó, beijo, gente. Tchau, Boa gente. Noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.